Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sábado de sol, meio-dia 24, 14 de maio de 2022, 22 graus. Eu desejo um excelente final de semana a todos. Hoje tem Internacional e Corinthians, Porto Alegre é a primeira cidade onde ministrei treinamentos. Corinthians 6, Internacional 0. Grande abraço ao povo gaúcho, que sempre me recebeu muito bem. E era sempre um prazer muito grande ir até Porto Alegre ministrar os treinamentos. O primeiro foi no Hotel Holiday Inn, ali na Carlos Gomes. Eu prometi gravar um conteúdo adicional falando das carteiras Promessa é Dívida. Eu vou primeiramente prestigiar os nossos amigos do YouTube. Em seguida eu faço o trabalho que foi anunciado ontem, queridos. César Paulo, querido amigo de Brasília, torcedor do Fluminense. Fala, Wagner, agora seu time pode falar, segue o líder, hein? Meu Corinthians, se colocar para jogar com o Real Madrid hoje, é Corinthians 3 e Real Madrid 0. Bem, peço análise RADL 3, caindo hoje mesmo com o mercado subindo. Mills e Dexco, ótimo ativo, mas está sofrendo para sair do fundo. VB, BR3, esta atualmente que mais sofre no setor. Um grande abraço a você, querido. Vamos ver aqui. Depois a gente estuda o Bitcoin também. Eu estou acompanhando desde cedo, né? Bom, a primeira que o César pediu é Vibra. Né? O setor como um todo está bem depreciado. É um setor que geralmente tem o seu desempenho atrelado à Selic, taxa de juros, inflação. É um setor que responde muito rápido, né? Setor de consumo, de crédito. César tem um sinal de fundo. Né? Ela montou um topo duplo, quase veio aqui no objetivo final, 1849. Nós temos um engolfar, mas esse candle aqui ontem caiu. Perfeito, só que a mínima e a máxima são mais altas e trabalhou na parte alta no Marubozu, então o padrão de compra. Apesar da galera não estar otimista ainda, muitos ativos tem sinais fortes de fundo, né? Sinais expressivos, técnicos. Aí tem Dexco. Enquanto vos falo, tomo meu Red Bull The Açaí Edition. É uma das empresas, né, que eu comentei que se eu fosse montar uma carteira mais ousada, um ativo extra, alguma coisa, provavelmente Braskem e Dexco fariam parte deste portfólio. Eu acho fantástica a empresa, extremamente subavaliada. Se você somar os dois candles, dá praticamente um piercing line pattern. Aí alguém pode falar, mas o professor comenta do fundo anterior, né? Só que o ativo, quando vai inflexionar, o fundo anterior 12,10, não é algo tão simples, né? Mas é uma região embrionária de uma excelente empresa. Com todo respeito, assim, mas é diferente de você comprar tipo Oi BR3, né? Por exemplo, né? Que na minha opinião não tem perspectiva, mas se tiver fluxo positivo, sobe também. Mas você está comprando qualidade. Sabe aquela minha teoria que no meio da lama, quando o mercado está em queda, as pedras se misturam às pérolas? Então você pode extrair algumas pérolas aí do mercado em meio... Trabalham na mesmice, né? Os ativos de maior e melhor qualidade. Aí alguém pode dizer, mas tem... Algumas ações têm tendência de alta, como o Mills, por exemplo, né? Que a tendência secundária, por exemplo, é de alta, a primária é de baixa. Aí gera oportunidade de compra. Eu concordo com você, mas a maior parte das empresas tem tendência de baixa. A Mills, para mim, simetria em V, alvo de guerrilha 8,25, então, portanto, compra. Certo? E a RADL3, ela é um caso complexo, né? Inclusive, nosso querido amigo Marcos Eduardo Soares, ele deixa ali, professor, boa noite. Seguimos firmes na luta, por favor, analisa Pague Menos, vale o risco da entrada da ponta compradora, então já vou fazer as duas. A minha preferência no setor é Pague Menos. A Raia Drogasil é uma empresa complexa, né? Mas é aquela história, eu acho que ela entra para o time da Dexco, né? O mercado espera uma Selic terminal, algum nível de melhora, mas poxa, você está comprando com sinal de fundo que é um piercing line pattern, que está preservado porque a sua mínima não foi violada, nos parece uma simetria em V, uma empresa de qualidade, é diferente de comprar Oi, por exemplo. Então eu penso que é compra e vamos ver Pague Menos, né?
Pague Menos eu conheci em Fortaleza, hoje ela está em vários estados aí da federação. PGMN3. E é o mesmo caso. Um gráfico relativamente parecido. Aí, eu vou mostrar uma técnica para vocês aqui. A gente coloca RADL3. Você tem uma ação numa situação formando fundo, que negocia, último pregão, 184,7 milhões. E aí a volatilidade histórica, 1,86. Aí você coloca PGMN3. Uma boa liquidez também, 7 milhões, né, indicando aqui a formação de um fundo duplo. Você coloca a volatilidade. 2,36. Eu vou na mais volátil. Simples assim. Então eu preferiria, nesse caso, Pague Menos. Tem uma chance de reação maior, né? Mais rápida, se o mercado inflexionar como parece que ele o fará. Certo? João Vinícius, bom fim de semana, querido amigo, igualmente a você. Neste momento, o mini índice se encontra em 108,370, quando ele escreveu ontem, né? Projetando uma alta leve, né, de acordo com o volume. Apesar de estar dentro da banda, ainda aparenta desenhar um V. Eu creio que semana que vem teremos uma reversão, chegando a 110 ou 111, sim. Que o nosso Pai siga te abençoando a todos nós, muita saúde e paz para toda a nossa comunidade, para todos os traders. Querido, eu estava lá na Leroy Merlin anteontem, quando eu falei o seguinte: se hoje o mercado fechar nesse dia, né? Perto do 107, ele fechou 107,025. Amanhã eu acredito que feche perto do 108 e ele fechou. É um candle modesto, mas perceba que a mínima e a máxima são mais altas que na quinta. E o que eu observo como algo positivo? Ficou aqui um gap de alta. Mesmo que leve, ó, a mínima de ontem 107,100, a máxima de anteontem 107,025. Eu entendo ser um gap de fuga e penso que nós temos uma simetria em U. E se o mercado já abrir animado na segunda, os 110 mil pontos vai ser alcançado na segunda-feira, na minha opinião. Aí cumpre a simetria em U. Se passar direto, abre caminho para 113.400 como alvo da semana, que eu penso ser o caminho mais provável, né? Então, numa semana pesada, a gente teve a busca pela parte alta aqui de um alargamento e um pregão positivo, de algum modo, né? Apesar de ser leve e tal, manteve o gap aberto. Então eu não duvido que segunda-feira busque o 110. E ali, na minha humilde opinião, nós teremos uma definição entre um repique e uma inflexão. O ajuste foi melhor, né? O TradingView marca o ajuste. Não, acho que ele está marcando aqui o... Vamos ver qual que foi o ajuste. O fechamento 107,760, né? Vamos ver lá embaixo o ajuste. Estou aqui no site da B3. Ó, ajustou no 108,041. 1.148 pontos de ajuste positivo. Perfeito? É isso aí. Aí vamos observar aqui o que o nosso querido amigo Marcel, seja sempre bem-vindo. Prazer em voltar, caro professor Wagner. Entre XP e Nubank, não acha melhor a primeira? O Nubank tem o PL assustadoramente mais alto, ao contrário da XP, que tem lucros bem mais consistentes. Imersão, a gente vai lançar quando o mercado chegar nos 126 mil pontos. É o nosso compromisso, pode durar o tempo que for, eu vou manter a roda girando e provavelmente a gente vai lançar a última imersão. Não significa que vai ter imersão e tudo acaba. É a última imersão. Aí quem entrar nessa imersão vai poder renovar
cada vez que a gente alcançar as nossas metas pré-estabelecidas. Eu trabalho com meta para quê? Para que o aluno possa pagar a imersão com o próprio rendimento das suas operações, sejam elas públicas, desafios, né? Para que o aluno ele pague algo com parte dos lucros que ele obteve com os nossos ensinamentos. E ainda fica o aprendizado. Essa questão, querido, ela é muito interessante pelo seguinte motivo. A gente teve, por exemplo, no dia 12, uma alta de 8,24, depois 3,37. Só que Nubank é um ativo mais volátil. Inventaram uma história que os acionistas estavam indignados porque a Nubank vai entrar no mercado cripto. Cara, como assim, né? Resposta do ativo, subiu 8,40 e ontem 20,50%. É o mesmo caso, é claro, né? Não é garantia que vai ter um movimento igual ou parecido, mas é uma ação mais volátil. Nós temos, por exemplo, XP na carteira Fly USA. Mas o que eu disse? Se eu tivesse um capital extra, alguma coisa do gênero, eu compraria Nubank. E aí a ação subiu 20% ontem. Não porque a gente falou, né? Claro que não, né? Quem somos nós aqui? Somos pequenininhos. Mas porque o mercado sabe que ela está extremamente descontada e tem, de repente, ao longo do ano, espaço até para dobrar. Né? Hoje, eu estava conversando com um amigo que já foi meu sócio no passado. Ele trabalha com criação de camarão no Nordeste, tem investimentos diversos aí de setor de energia eólica. E ele falou para mim, poxa, hoje você compraria um imóvel no exterior, eu quero passar uma parte do tempo lá, ou você alugaria e montaria uma carteira com X que eu tenho em mãos? Eu falaria, eu alugaria o imóvel e montaria uma carteira aí, por exemplo, no Nubank faria parte dela. Né? Por exemplo, a gente vai falar da carteira... Então, assim, eu atendo nossos queridos amigos do YouTube. A gente vai falar aqui, por exemplo, da carteira Fly USA, né? Cara, é muito difícil hoje você montar uma carteira tipo com o Nubank, colocar uma Mercado Livre que nós temos, por exemplo, e dar errado ao longo do tempo. Ou uma empresa como a AMD, que está formando um fundo duplo, tem um eixo de W aqui, gap aberto. Não que precisa ser necessariamente essas empresas, mas uma carteira bem montada. Ó. Nós temos na Fly USA Mercado Livre, AMD, nós temos GM. Quando o mercado dá sinais de melhora, essas ações respondem. Ó, aqui a gente tem praticamente um bebê abandonado de fundo. A gente tem Tesla, né? Tesla com sinal de fundo duplo. Não, potencial de growth, de crescimento muito grande, né? O próprio caso da XP. Né? Tá formando fundo, Apple. Então, o mercado, eu sempre faço um trânsito, né, de capital e alusões entre mercado de imóveis e mercado de ações, né? Hoje, o mercado de imóveis, você consegue vender os imóveis por um preço interessante, mesmo com a Selic alta, tem demanda. Por quê? Porque aumentou o preço de mão de obra, de matéria-prima, consequentemente aumenta o preço dos imóveis, né? Então hoje, se você tiver uma chance de vender um imóvel, como diria no interior, bem vendido, né? E alocar numa carteira inteligente, aqui no Brasil, até no exterior, você abre uma conta, por exemplo, na Avenue, por exemplo, com bastante tranquilidade. Você abre na Passfolio, na Robinhood, você monta uma carteirinha, por exemplo, parecida com a Fly USA aqui. A chance de dar certo é muito grande, ó. John Deere, a Deere Company, né? Acionando provavelmente um Doji, você vê JP Morgan a preço de banana. Isso não vai durar muito. Né? Você vê a United Steel descontadíssima, você vê uma ação como Cat, ó, um martelo, rompimento falso. Logo esses ativos voltam às suas máximas recentes. O 3M, por exemplo, que está acumulando para subir, por quê? Você pega... Por exemplo, aqui, as bolsas americanas. Você pega aqui o Dow Jones, por exemplo. Ó. Primeiro o VIX, né? Nós acertamos o racional de novo.
de vender em torno dos 34 para zerar 26. Segunda-feira deve bater nos 26. Tá com cara que o VIX vem nos 20 dólares aqui. Um topo mais baixo que o anterior, né? Se você estudar o movimento curto, tem um topo mais baixo que o anterior. E tem a LTB aqui mais longa, né? Então tá com cara de 20 dólares. Você pega, por exemplo, o Dow Jones, assim, fundo clássico, né? Longe de média. No dia seguinte rompe a máxima, ó, 31.914. E aí você estuda o S&P. Spinning top, qual é a máxima? 3.964. Dia seguinte acionou. E o índice de tecnologia NASA, que o outro foi o S&P. Petróleo está mais para compra do que para venda, né? Então, acima das médias e tal. E uma das chaves, né, onde a gente pode ter um dos códigos aí na semana que vem, é o minério, porque uma boa o mercado doméstico, ele só não subiu mais essa semana por causa das ações ligadas a metais, especialmente siderurgia. A partir do momento que você tem um minério num fundo anterior, né, buscou 125 dólares, fez aqui um martelo e tá com cara de fundo duplo, se o minério disparar, vai puxar essas ações, né, Vale, Gerdau, Goal, Semin, CSN, e aí o movimento pode ser bastante forte. Ok? Falemos um pouco do Bitcoin. Bitcoin, Hash 11, BitH. O Bitcoin ele tem um sinal, né? Se a gente colocar aqui na tela, ele veio numa região onde ele fez fundo em junho do ano passado. No semanal, perdeu 15%. O gráfico diário, ele tenta aqui montar fundo numa linha de retorno. Precisa consolidar os preços acima de 30 mil dólares. A gente vai acompanhar. Hoje tem sido um termômetro, né? O Bitcoin tem seguido o fluxo. Aí a gente tem o Bitcoin aqui, a CTF. A CTF não, esse fundo, né? Digamos assim. Me parece aqui são uma estrela da manhã. Ah, professor, mas o candle seguinte aqui, ó, o sinal é vermelho. Ah, mas a ideia de uma simetria em V com alvo em 47, 48 reais, gap aberto. Aí tem hash 11. Mesma ideia, né? Estão aí em fases embrionárias. Ok? Maravilha. Então, eu vou falar um pouco do BOVA11. O BOVA11, na minha visão, ele se encontra numa região de clímax, né? Se encontrava, né? Formado por essa linha de retorno conecta os fundos desde novembro, depois de janeiro, uma penetração falsa aqui em maio, uma linha de retorno talvez seja a parte baixa de um alargamento, uma LTA e banda de Bollinger, e ele vai subindo. Esse gap, a não ser que ele seja fechado na segunda-feira, o que eu acho muito improvável, ó, rompeu com algum nível de facilidade, a média de 5, né? Esse gap, ele aparentemente é de fuga, né? E esse outro, perto de ser um gap de medida. Então traz um otimismo, sim, para a semana que vem. É o caso do Ibov, né, também. Linha de retorno, LTA e banda de Bollinger. A gente teve um Arami entre os dias 10 e 11 de maio. Né? E a simetria nos diz o seguinte, que haverá um teste de 108.380, cujo rompimento vai projetar 111.820. E, poxa, acima de 108.820 não tem resistência, né? 111.820.
Então você não tem resistência aqui. Então é uma barreira forte, essa outra aqui intermediária. 108,380. Correto? Então isso traz para nós um otimismo muito grande. Né? De que a gente vai ter uma alta substancial. No caso do DI, o DI fazer um topo mais baixo que o anterior não necessariamente ocorrerá, porque houve alta, né? Acho que nós devemos marcar o 12,665 aqui. Correto? Chegou a bater 12,655, tem a chance de um topo duplo ou se romper. Próxima resistência a 12,815. A boa nova veio do dólar, né? Nós estamos vendidos, temos uma posição de venda. Houve praticamente o teste dessa linha de retorno, não sustentou o preço acima. Aqui o valor mais correto mesmo seria o 5,203, que é o ponto mais alto, né? Anterior, né, dessa movimentação. O topo duplo está acionado na perda de 5.123,500. E o que o gráfico nos mostra aqui é que haverá um teste nos próximos dias de 4.934. Mas é aquela história, né? Quando você tem uma cunha, muitas vezes o movimento vem na base, né? 4.664, será, né? Pô, isso seria... Como geralmente o movimento é inversamente proporcional, pô, isso daqui significaria a bolsa a 120 mil pontos, 118 mil pontos, já pensou? É possível. Veremos. Aí, conforme eu prometi, eu faria a carteira ouro. Carteira ouro, preço de banana, né? Pets, por exemplo, é uma das ações mais atraentes, acionou um pivô de alta a 13,23, é um sinal de inflexão. Nós temos Honey, né, fazendo um movimento bastante interessante. E eu acho que tem potencial porque é praticamente um oco invertido aqui com alvo nos R$9, então mantemos. Semin deve iniciar um movimento de inflexão. Né? Quem tem, por exemplo, grana para fazer médio, Pets e Semin é melhor que Honey, porque Honey já está longe das mínimas. Né? Grendene é uma ação que nos agrada muito. Houve um pullback aqui no LTB que fora rompido anteriormente, um fundo duplo, piercing line pattern, padrão muito técnico. Natura eu acho que vai ser uma grata surpresa. Né? Esses ativos que caíram muito, os balanços não vieram tão ruins, então isso abre um potencial sim de valorização. Rail é para mim a melhor opção do setor, muito descontada. Simetria plenamente cumprida, JHSF é uma joia, né? Essa daqui dá pra gente observar até o semanal, é uma ação que pode facilmente dobrar ao longo do ano, buscar 12, 13 reais. Sambi, ela deve seguir o fluxo dos grandes bancos. Na minha interpretação, arma um pivô que será rompido segunda ou terça-feira, 33,53. SAPR11 é ação de guarda da carteira. Ela fez aqui um engolfo, deve subir de forma lenta, gradual, ao longo dos próximos dias. Tem uma LTB decisiva. E nós temos Porto Belo, que é uma das joias do portfólio, respeitou uma LTA. E é uma outra que, na minha visão, ela pode dobrar aí ao longo do ano. Se a gente tiver sinais consistentes de uma Selic terminal menos agressiva, de melhora econômica. A gente teve, pessoal, essa semana já dados da indústria, principalmente do varejo e serviços, muito positivo, né? O TrendView não tá mole aqui pra gente... Bom, logo ele
Ele volta aqui, a gente faz o... Acho que voltou. Então, por fim, né, a carteira Imersão Pocket. Ontem, né, eu falei de duas situações, né, que Nubank era muito interessante, subiu 20%, que YDUQ eu preferiria em relação à Cogna, porque é uma empresa muito mais robusta e mais descontada, subiu 12,11%. Pode subir mais 20% aí no curtíssimo prazo, tranquilo, que ainda vai estar barata. BKBR3 é uma outra que dá sinais consistentes de inflexão. Duas barras fortes, né, uma simetria em W, o eixo foi rompido a 6,28, projeta R$ 8,00 no curto prazo. Smart Fit, né, esse é o efeito de melhoria no setor de serviços, uma leve melhora. Né, ela já subiu num dia, não, aqui caiu, né, subiu, pode subir 20%, 30% no curtíssimo prazo, que ainda vai estar barato, é o caso de Santos Brasil. Essa é uma barra elefante, provavelmente de ignição para jogar esse ativo aos R$10 aí no curto prazo. E a gente tem o grupo Mateus, né, que é a nossa preferência em relação a Via, a Magazine Luiza, mas que eu acho que ela pode subir mais e mais rapidamente em relação aos seus pares. E soja 3, que é a Boa Safra, eu entendo que ela prepara aqui uma acumulação para romper o 13,44 e buscar no mínimo R$16 no curto prazo, talvez aí na virada de maio para junho, se o mercado engatar uma alta consistente. Caixa Seguradora, minha preferência no setor, sinal de fundo, né? Se você pegar os corpos aqui, há um padrão penetrante entre os dias 11 e 12, e por fim, Rapt 4 é uma joia também que pode dobrar ao longo do ano, fundo rompimento falso, que não é exatamente um fundo duplo, né? Mas o candle que marcou a mínima é o candle do dia 9, teve 10,08 rompido, e é para o alto e avante aqui para bater R$15, acho que é uma questão de tempo. Então, pessoal, é isso. Eu prometi que faria o estudo complementar, está entregue. Um ótimo final de semana a todos, vamos continuar monitorando o Bitcoin, e segunda-feira voltamos aí com força máxima por aqui. O aluno é a nossa razão de ser. Vamos em frente, um ótimo final de semana, muito obrigado pela sua atenção.